todos, eu vou resolver mais um problema agora envolvendo cálculo. Nesse caso vai ser aqueles problemas de taxas, de problemas de otimização, que a gente quer encontrar um ponto crítico, seja um ponto de máximo ou um ponto de mínimo, né? Nesse exemplo, esse exercício aí, vamos ler e ver como faz. A gente tem um carpinteiro, ele recebeu uma missão de construir uma caixa aberta de fundo quadrado. Parece isso muito em cálculo, né? Qual que é a área, melhor volume que você pode fazer, compensação para gastar menos, ou gastar mais, ou caber mais, assim por diante. E isso que vai diferenciando, olha, uma coisa do outro é justamente o fato que às vezes você tem caixa aberta, às vezes sem tampa, com fundo, sem fundo, com uma lateral a menos, e assim por diante. Então você tem que tomar cuidado com esse detalhe, tá? Vamos lá então, nesse caso foi uma caixa aberta de fundo quadrado, você atende a isso, se você não usar essa informação que o fundo é quadrado, você não vai conseguir resolver o problema, tá? O material usado para fazer os lados da caixa custa R$3 o metro quadrado, e o material usado para fazer o fundo, R$4 o metro quadrado. A pergunta é, quais são as dimensões da caixa, quais são, em outras palavras, comprimento, largura e altura, que fazem com que essa caixa tenha o maior volume possível. Se a gente parasse por aí, você responderia, é uma caixa de lados infinitos, né? Mas, infelizmente, nesse cenário você só tem R$60 para gastar. E vai ter que ser com essa restrição. Então, geralmente, os problemas de maximização, de otimização, maximização, minimização, eles têm restrições que você precisa considerar, né? Vale a pena você começar, se você não tem a menor ideia do que fazer, desenhando, né? Então, eu vou desenhar aqui uma caixa. É claro que eu fugi da aula do desenho, mas ainda lembro como faz, né? Aqui tem uma caixa. Tá aqui, eu poderia até fazer pontilhado para aparecer, né? E ele tem algumas faces. Depois que você fez o desenho, coloca a variável, né? Veja que eu coloquei aqui o comprimento x. Imediatamente, quando eu coloco o comprimento x, eu não vou colocar que a largura é y, mas sim x também. Por quê? Porque a base é quadrada. Então, por mais que pareçam que existem duas variáveis aqui, só tem uma, né? Em compensação, a altura, eu vou marcar como y, a base é quadrada, mas isso aqui pode ser um paralelepípedo, então não tem nenhum problema aqui, tá? Ótimo. Coloca as informações, né, do problema que você tem, né? Por exemplo, eu sei quanto vai custar. Tem uma função que é a função custo. Veja só, a área do quadrado, que é lado vezes lado, vai dar x quadrado, ela custa 3, né? Desculpa, 4, né? Então vai ficar aqui 4x quadrado é o preço para fazer o fundo da caixa. Se fosse uma caixa que tivesse tampa também, e ela também custasse 4, aí daria mais 4x quadrado, né? Agora, quantos lados você tem? Você tem 1, 2, 3, 4. São 4 lados. Cada um desses lados custa 3 por metro quadrado. Então vai ficar 3 vezes xy, que é a área desse termo que está aqui, ó. Quase que em cima ali, ó. Vou até pôr aqui um pouquinho para o lado, pronto. Tá aqui, essa é a função custo, né, que a gente tem. E note que essa função custo, ela tem um valor, você tem disposto a gastar R$60. Como são os primeiros problemas de otimização, a gente vê os primeiros bem no cálculo, acontece aqui que você não precisa fazer menor igual, nem nada do tipo. Isso aí a gente resolve para outro tipo de otimização. São modelos um pouquinho mais avançados, bem mais avançados, né? Agora veja que tem uma restrição. A restrição é o volume. O volume que é o que a gente quer encontrar, no caso, né? O volume vai ser dado por a área da base vezes a altura, nesse caso. Está aqui. Agora que a gente tem essas informações, você precisa encontrar qual que é o volume máximo que você tem que encontrar, qual o valor de x e de y que você pode substituir aqui, que faça com que esse volume se torne o maior possível. É um problema difícil, tá? Por que difícil? Porque, em primeiro lugar, você não consegue resolver de forma intuitiva. Diferente daqueles problemas de ensino médio, né, que você costuma pensar e você chega na solução, esse tipo aqui, talvez se você não souber cálculo, você não vai para lugar nenhum. Então, o que eu recomendo você fazer é aprender cálculo, né? Mas, bem, veja só que a equação que a gente tem, antes de tudo, é essa aqui, ó. 4x quadrado mais 12xy igual a 60. Essa é uma delas. E a outra é que o volume que eu quero minimizar é x quadrado y, né? Se você não gostar dessas equações, você pode simplificar um pouco, tá? Caso você ache que a álgebra pode ficar muito complicada. Por exemplo, eu posso dividir a primeira por 4, ó. 60 dividido por 4 é 15, né? E aí você chega nessas duas equações. Ainda são duas equações, não é um sistema de equação muito simples de se resolver, né? Mas é o que a gente tem aqui para ser feito, né? Agora note que a gente precisa minimizar a função. Encontrar as dimensões da caixa que fazem com que isso aqui tenha o maior volume.
E tem uma característica, né? O ponto de maior volume é um ponto crítico. E nos pontos críticos, quando eu faço a taxa de variação de V em relação a x, isso aqui vai dar zero, caso você escolha a variável x. Entretanto, né, essa função, da forma que eu escrevi aqui, é uma função de duas variáveis. Então, como você provavelmente que está vendo esse curso não sabe cálculo de duas variáveis, nem é objetivo aqui, vale a pena você escrever a função v em função de uma variável. Como? Amarrando ou vinculando essa expressão dessa função na outra. Como que eu faço isso? Ó? Assim, ó, 3xy é igual a 15 menos x quadrado. Então, o y ele vai ser 15 que divide 3x menos x quadrado que divide 3x. Ou, em outras palavras, o meu valor de y vai ser 15 dividido por 3 é 5 sobre x menos x sobre 3. Agora, antes de sair testando e derivando, veja que o volume ele é x quadrado y, né? Ou, se você quiser reescrever só em termos de x quadrado, que multiplica 5 sobre x menos x sobre 3. Está aqui. Lembre-se que você vai derivar esse volume e igualar a zero para encontrar o ponto crítico. Mas isso aqui pode ser um problema, porque se você não trabalhar um pouco com essa expressão ainda, você vai ter que usar a regra do produto e isso não vai ficar muito legal. X quadrado vezes 5 sobre x vai dar 5x. E aqui deu menos x ao cubo sobre 3. Bem mais fácil de derivar, né? Ótimo. Então vamos achar o ponto crítico dessa função? Então eu vou encontrar dv em relação a x. Qual que é a taxa de variação de v em relação a x? É 5 menos 3x quadrado sobre 3. Elimino 3, fica isso daqui. O ponto crítico é tal que essa derivada é zero, tá? Aqui a gente não vai testar se é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo, tá? Eu vou deixar como teste caso você queira testar, né? Então aqui você tem x quadrado igual a 5 e duas soluções aqui, né? Raiz de 5 e menos raiz de 5. Por quê? Porque a conta deu isso daqui. Entretanto, ó, veja que esse valor de x ele é uma dimensão, né? Essa dimensão não pode ser negativa. Então, dessa, você acaba tendo uma única solução, que é o x igual a raiz de 5, tá? Tá aí, ótimo. Beleza. Quais são as dimensões da caixa que você tem que ter para que isso aqui aconteça? A dimensão x já encontrei. A dimensão y eu vou substituir na expressão dela, que é nessa expressão aqui, ó. Então, eu vou escrever ela aqui de novo, ó. Y é igual a 15 sobre 3x menos x sobre 3x. Desculpa, vou pôr na mais simplificada, que é na de baixo ali, ó. Tinha que me perder, né? Uma hora a gente se perde, né? Pra você ver que todo mundo é humano aqui, ó. 5 sobre x menos x sobre 3. Vamos substituir o x, vou encontrar o valor de y, ó. Y para x igual a raiz de 5 vai ser 5 sobre raiz de 5 menos raiz de 5 sobre 3. Tá aí. Esse é o valor de y e o x é raiz de 5. Então, se você fosse fazer a dimensão de uma caixa que maximizasse o volume e tivesse essas características, é essa dimensão que ela deveria ter, tá? Então, tchau.